Esse quadro é comigo. É com aquele barbudinho que está lá em cima que eu estou representando hoje. Nós fizemos ele tirar a barba na marra. Mas é assim, nesse período de 1863, 1873, teve um elemento muito importante para os imigrantes alemães, que foi a formação do Império Alemão. E eu escrevi um artigo não sobre como se formou o Império Alemão, mas também quais foram as suas implicações na imigração massiva de alemães. Então, 2021, na verdade, é interessante porque representa 150 anos da formação do Império Alemão. Então, é uma data importante nesse sentido. Agora, e o que existia antes do Império Alemão? Porque, na verdade, o Império Alemão, informalmente, nós chamamos de Alemanha. A Alemanha só passou a existir a partir de 1871. E de onde é que vem esse conceito de Império Alemão? Na verdade, nós temos que retroceder até Carlos Magno. No ano de 800, o Carlos Magno foi coroado imperador pelo Papa de um império que ocupava todo o centro da Europa. Então, ele foi... o conceito de império vem do Império Romano. Então, como o Império Romano tinha acabado no ano de 476, pelo menos o Império Ocidental, então o Papa foi uma das figuras importantes que tentou reviver o Império Romano. Então, sagrou o Carlos Magno, imperador do Ocidente. Bom, esse império, ele vai se dividindo aos poucos. Então, existe um império, existe um reino franco-oriental, que seria mais ou menos a atual Alemanha. Então, no ano de 911, o Duque Conrad I se torna, por assim dizer, o primeiro rei alemão. Até ali não se falava em rei alemão. Até esse Conrad, ele ainda se chamava rei franco, apesar de ser rei dos alemães. E no ano de 962, Otto o Grande foi sagrado pelo Papa o primeiro imperador romano-germânico. Então, se forma esse império que era do Carlos Magno, ele passa para o Reino Franco-Oriental, que era a Alemanha. Então, esse Império Romano-Germânico ele vai durar 800 anos, até o ano de 1806, quando, por força do avanço napoleônico na Europa, ele é extinto. Bom, por que esse Império Romano-Germânico ele não se transformou num país, numa nação como a França e a Inglaterra, mas ele era uma grande colcha de retalhos. Por que isso aconteceu? Porque os francos tinham o costume de dividir seus territórios entre os seus herdeiros. O que acontece? Houve uma fragmentação tão grande que, quando assumiu o Frederico Barbarossa como imperador alemão, o Império Romano-Germânico tinha mais de 1.600 territórios. Vejam, mais de 1.600 territórios. Alguns minúsculos, mas cada um tinha o seu príncipe. Então, essa fragmentação toda dificultou que a Alemanha passasse a ser uma nação. O que só aconteceu em 1871. Bom,
Vamos à história depois que foi declarado o fim do Sacro Império Romano Germânico. No ano de 1814, quando houve a derrota do Napoleão Bonaparte, se reuniram as grandes potências vencedoras da guerra e fundaram a Santa Aliança. Por quê? Porque era a Prússia protestante, a Áustria católica e a Rússia ortodoxa. Então, com isso, voltou o absolutismo. Quer dizer, onde muito poucos, e principalmente o imperador, tem o poder absoluto. Então, essas três grandes potências no Congresso de Viena fizeram um redesenho do mapa da Europa. Então, os alemães, principalmente aqueles que haviam pertencido para a República Francesa, aqueles do lado esquerdo do Reno, de onde veio muita gente para o Rio Grande do Sul, esses alemães tinham vivido a história de pertencer a um grande país, não a um monte de pequenos reinos e principados e ducados, né? Então, eles tinham o sonho de formar um grande país, de unificar todos os territórios de língua alemã e formar um grande país, a exemplo de França, Inglaterra. Mas a volta do absolutismo dificultou isso e houve repressão para cima das pessoas que tentavam discutir uma constituição democrática. A repressão ela foi tão grande, inclusive com os novos, se formou a Confederação Alemã a partir do Congresso de Viena, então eram 42 territórios, ao contrário de ser um só como os alemães desejavam, né? E isso, criando novas fronteiras, isso dificultou, inclusive, para aquele pessoal que era, por exemplo, do Palatinado, do Hunsrück, dessa região, e que eram criadores de gado e ovelhas, e vendiam o gado em Paris. Eles não tinham mais como passar por todas as fronteiras que haviam sido criadas. Então, caíram na miséria, caíram na pobreza. Então, foi um problema tremendo. Então, em 1848, contra essa opressão toda do absolutismo, estoura um levante em toda a Alemanha, que é chamado de Revolução de 1848. O que queria essa Revolução de 1848? Queria, em primeiro lugar, criar uma Constituição democrática e, segundo, unificar os territórios alemães. Bom, primeiro foi eleita uma assembleia que se chama Assembleia de Frankfurt, onde, então, deputados de todos os estados autônomos alemães, ou chamamos também de países alemães, começaram a discutir uma Constituição. Eles formaram essa Constituição e, então, o imperador desse país unificado teria que respeitar essa Constituição e teria que prestar contas para o parlamento, né? Então, eram duas questões centrais, né? E nesse parlamento também se discutiu como que seria esse grande país, essa grande nação. Então, havia duas possibilidades que criou um confronto muito grande nessa Assembleia. Era a Grande Alemanha, onde participariam todos os territórios de fala alemã, inclusive a Áustria. Só que o problema com a Áustria era que a Áustria tinha muitas etnias dentro do seu território, dentro do seu império austríaco, né? Então, isso foi uma dificuldade. Então, a Prússia, muito oportunista, chegou e disse, não, nós achamos que essa solução não é possível e nós queremos a pequena Alemanha. Então, seria uma Alemanha formada pelos territórios e capitaneada pela Prússia. Então, enfim, essa segunda solução acabou se tornando majoritária dentro desse parlamento, porque
a Áustria insistiu em colocar todas as etnias do seu império, né? O que aconteceu? Então, essa Constituição ela foi reconhecida pela Confederação Alemã e os deputados constituintes, eles ofereceram a coroa ao rei da Prússia, que era o Guilherme IV. Só que o Bismarck apitou nos ouvidos do rei da Prússia e disse: não aceite, porque um império tem que ser formado e tem que ter o apoio, tem que ser formado pelos príncipes alemães e não ser uma concessão do povo, e muito menos de uma constituinte revolucionária. O que aconteceu? O Guilherme IV não aceitou o trono, o que deixou todo mundo boquiaberto. Acho que deu algum probleminha lá com o Décio. Estamos aí meio debaixo de temporal. Vamos fazer o seguinte. O André, tá ok? O André dá vamos para o próximo quadro, né, André? Isso. E aí, a parte histórica pode ficar para terça-feira que vem a continuidade com o Décio. Perfeito. Não, vamos seguir. Isso. Como o Décio falou antes, é muito interessante esse período, justamente pela formação também do Império Alemão, que aconteceu justamente nesse período em que vieram esses imigrantes, nesta década de 1863 a 1873. Percebam que as guerras de unificação começaram em 1864, que foi, no caso, a guerra da Prússia contra a Dinamarca pelos ducados do Schleswig e do Holstein. Depois, em 1866, teve a guerra alemã, a grande guerra alemã, que foi a guerra entre a Prússia e a Áustria, né, no caso. E, por fim, em 1870 e 71, houve a guerra franco-prussiana, que consolidou o Império Alemão, né? E os imigrantes participaram de toda essa situação, né? Estiveram no meio disso tudo. Então, por isso que o texto histórico ele tem este vínculo. Depois vocês vão ver pelas estatísticas, bom, mas são imigrantes europeus em geral, por que sobre o Império Alemão? Depois a gente vai ver um pouco nas estatísticas a quantidade de imigrantes que vieram nesse período para o Rio Grande do Sul.